73 milhões de brasileiros sofrem de insônia, segundo a Associação Brasileira do Sono. A definição seria: você tem que apresentar ou dificuldade para começar a dormir, ou acordar no meio da noite, ter dificuldade para retomar o sono, ou acordar muito antes da hora, o tal do despertar precoce, 3 vezes por semana por no mínimo 3 meses. Isso já caracteriza o distúrbio de insônia. Existem avaliação médica e diagnóstico para o problema. Porém, nos últimos anos, milhares de pessoas passaram a se autodiagnosticar e a se automedicar. Muito cuidado com medicamentos que fazem ação muito rápido. Então, nós no Brasil, o aumento da venda desses medicamentos foi impressionante. Houve um aumento significativo nos últimos anos com o aumento de pessoas com dependência e abuso. Entre os medicamentos hipnóticos de ação rápida está o Zolpidem, um medicamento lançado na década de 90 que serve para a indução do sono. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 2018 para 2020, a venda do medicamento cresceu 71%. A indicação é que o fármaco seja usado por um curto período, no máximo 4 semanas. Mas na prática não é bem assim que acontece com a maioria dos usuários. A gente vê que isso está aumentando cada vez mais e sim tem como, com orientação médica, a gente fazer a substituição, fazer a retirada e conseguir tratar aquilo que levou ao uso indiscriminado das medicações. Esta paciente, que pediu para não ser identificada, começou a tomar o Zolpidem sem indicação médica. Eu comecei a tomar como qualquer outro remédio estava em casa, comecei a tomar sem prescrição, sem nenhum médico que me falou, não tinha depressão, não tinha nada. Aí comecei a tomar um, e aí um já não fazia mais efeito, 2, e aí foi sem limites. Quantos comprimidos você chegou a tomar? 150 comprimidos. De uma vez só? De uma vez só. E aí eu perdi o controle, assim, eu nem sabia. Eu acordava, às vezes eu nem sabia que eu tinha tomado 3 caixas. E aí já não tava fazendo mais sentido pra nada, assim, e eu não conseguia. Eu tinha vergonha de pedir ajuda, eu tinha vergonha de qualquer coisa. A paciente tinha sintomas de depressão e ansiedade, mas não havia sido diagnosticada. O remédio era uma forma de fugir dos sintomas como a tristeza e a insônia. Mas chegou um momento que ele não fazia mais efeito, né? Então, boa parte eu não lembro, assim. E aí, não fazia mais o efeito quanto de antes. E aí eu tomava mais caixas, pra ver se voltava aquela coisa que o Zolpidem me dava antes, quando eu comecei a tomar. Ele era uma fuga pra sair de um problema que eu também comecei a entender depois de tratamento, de ver que eu tentava fugir dos problemas e tomava o Zolpidem para me esconder. Ela ficou 2 anos e meio vivendo como um zumbi. Perdeu amigos, eventos familiares e a vontade de viver. Teve que ser internada em uma clínica de reabilitação. Já tentei tirar ele de uma vez, só que aí eu comecei a ter convulsão, problemas. Foi muito rápido, como eu tomava muito, eu fiz um desmame e eles me deram pouco. Aí quando eu consegui alinhar, fazer tudo certo, eu fiquei melhor. Mas quando eu tirei de uma vez, eu comecei a ter convulsão. Hoje eu tomo remédio para convulsão. A médica explica que a insônia está associada a quadros mais graves como depressão e ansiedade que devem ser tratados. Na maioria dos casos de transtornos ansiosos e transtornos depressivos, nós utilizamos os antidepressivos. Mas, por curto período, pode ser necessário utilizar alguma medicação específica para insônia até que o antidepressivo comece a fazer efeito. Então, tratar depressão e ansiedade apenas com medicação para insônia seria o equivalente a tratar uma pneumonia bacteriana só com dipirona. Portanto, não seria o tratamento eficaz e não resolveria o problema. Em tratamento, a mulher que não quer mostrar o rosto para não prejudicar a vida profissional, dá um conselho para quem está na mesma situação que ela passou. O recomeço merece ser ajudado, a gente precisa pedir ajuda, baixar a bola às vezes e falar realmente é isso que eu preciso. E é um alerta mais para entender que é muito perigoso.